Versículo 8. Como é que cada um de nós estamos ouvindo essas pessoas falarem na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, os países na época. Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, mas nós estamos ouvindo a nossa língua vinda desses homens. É a ação do Espírito Santo, trazendo unidade para a igreja, mesmo no meio da diversidade, mesmo no meio do entendimento diverso, Deus trouxe naquele momento unidade. Amém? Quantos estão entendendo, digam amém. Versículo 11. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo, alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos revestidos de poder, de unção, de autoridade, de capacitação para falar das grandes coisas que Deus tem feito. A unção do Espírito Santo sobre a nossa vida é para falar de Deus, é para testemunhar de Jesus. É para isso, para mais nada. É para que outras pessoas conheçam a obra grandiosa que é descrita na Bíblia, feita por Deus, através do Espírito Santo, na nossa vida, no nosso testemunho, e assim muitas pessoas se convertam a Jesus. Verso 12. Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Olha só. Alguns ficaram confusos. Gente, como é que isso está acontecendo? Outros chegaram, os maledicentes, porque tem gente que só sabe criticar, tem gente que só sabe apontar erros, apontar falhas, não é? Apontar pecado. Chegaram e disseram assim: esse povo tá bêbado, esse pessoal tá bêbado. Só que, diante daquela expressão do povo, Pedro tomou a palavra. Pedro, cheio do Espírito Santo, pegou a palavra, pediu a palavra e falou: gente, os meus irmãos não estão bêbados, ainda são 9 da manhã, ninguém ficou bêbado aqui, ninguém está bêbado. O que aconteceu foi que Jesus mandou sobre nós o Espírito Santo. E aí Pedro fez uma grande explanação ali das Escrituras, explicou tudo o que tinha acontecido, falou de uma forma intrépida de como aquelas pessoas haviam crucificado injustamente Jesus para que as Escrituras se cumprissem e como naquele momento a igreja estava sendo revestida de poder. E aí no verso 32, depois você lê todo o capítulo de Atos 2, eu estou mencionando alguns versículos aqui isolados, né, dentro de um contexto para que você entenda. No verso 32 diz assim, olha, Deus, Pedro falando, Deus ressuscitou esse Jesus que foi morto por vocês e todos nós somos testemunhas disso, pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido, e Jesus derramou sobre nós esse Espírito, como vocês estão vendo e ouvindo agora. E aí, diante daquela palavra, muitas pessoas acreditaram em Jesus. Muitas pessoas se converteram ao Evangelho. É o que diz aqui no verso 41. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Lembra que Jesus havia dito assim, olha, preguem essa palavra a toda criatura, preguem o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Naquele momento ali, a unção sobre a vida de Pedro e dos apóstolos e daquele grupo de pessoas era tão grande que muitos acreditaram.
na mensagem de Pedro e foram batizados. O texto diz que naquele dia quase 3.000 pessoas se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus. Quase 3.000 pessoas em uma pregação de Pedro. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Olha que texto maravilhoso, olha que início maravilhoso da igreja, como a igreja foi cheia do Espírito Santo de Deus, como ela tinha comunhão, como ela tinha poder, como ela vivia um tempo assim maravilhoso. E esse poder que estava sobre a igreja, né, que é descrito aqui no verso 43, poder mesmo de operar milagres. Olha o que diz. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Aqueles homens que haviam andado com Jesus, que viram Jesus operar milagres, eles compreenderam que o poder que havia sobre Jesus de operar milagres agora estava sobre eles, como igreja. A igreja tem poder para operar milagres. A igreja teve poder naquela época e tem poder até hoje. E através desse poder, o apóstolo Pedro e o apóstolo João curaram um coxo. Ô irmãos, às vezes, como eu disse aqui, eu volto aqui na minha fala inicial, nós temos que nos lembrar o Deus a quem nós servimos, o Jesus que morreu por nós. Temos que nos lembrar do Espírito Santo que está sobre a nossa vida e de como Ele nos concede poder para agir no ambiente em que nós estamos inseridos, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja na nossa comunidade. O Espírito Santo está sobre nós e Deus usa cada um da maneira que Ele quer. Deus usa as pessoas no tempo que Ele quer, da maneira que Ele quiser. E eu e você podemos ser usados por Deus como agentes de transformação através do Espírito Santo. E aí, teve um dia, em Atos 3, que diz assim, olha, certo dia, de tarde, era 3 horas da tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse, olhe para nós. Pedro parou junto com João, olhou para o coxo que estava pedindo esmola e disse assim, olha para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Se você parou para dar atenção a um coxo que está pedindo esmola, você cria naquele homem uma expectativa de que você vai dar algum dinheiro para ele. Ele está pedindo dinheiro. E Pedro e João pararam e disseram, olhe para nós. E aquele homem parou, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse, não tenho nenhum dinheiro, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E em seguida Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo,
ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Olha que passagem tremenda que vem logo em seguida ao início da igreja primitiva. Aquela igreja que foi revestida de poder do alto, aquela igreja que recebeu os dons do Espírito Santo, que recebeu línguas como que de fogo, que testemunhou de Jesus ali para as pessoas presentes, era também uma igreja capaz de operar grandes milagres. Essa igreja é a igreja da qual eu e você fazemos parte. Esse é o Deus a qual eu e você servimos. A primeira coisa que Pedro fez quando se encontrou com aquele aleijado foi deixar claro a sua condição de não conseguir fazer qualquer coisa material por aquele homem. Pedro confessou que não tinha dinheiro. Pedro não tentou fazer aquilo que ele não podia fazer. Ele simplesmente admitiu a sua limitação. Ele falou, olha, dinheiro eu não tenho não. Se for olhar a questão de dinheiro, você deve ter mais do que eu aí, que você está aqui pedindo dinheiro na porta da igreja, do templo. Talvez você tenha mais dinheiro do que eu, mas o que eu tenho, eu te dou. E o que Pedro tinha? A presença do Espírito Santo na vida dele. Pedro tinha a intimidade com Jesus. Pedro e João haviam caminhado junto com Cristo. Então, a unção de operar milagres estava sobre eles. Pedro não usou aquele argumento de que não tinha nenhum recurso para despedir o homem ali sem nenhum alento, sem nada. Pelo contrário, ele disse, eu vou te dar aquilo que eu tenho. Não é dinheiro que vai resolver o seu problema, mas é a presença de Deus que vai resolver o seu problema. E esse aqui é um grande exemplo do que é a ação cristã no meio do povo. Disposição para responder com tudo que você tem àqueles que buscam a você como irmãos em Cristo. Quantas pessoas vêm até nós passando por algum tipo de dificuldade, que muitas vezes é uma dificuldade material, uma necessidade física, que nós não podemos suprir. Mas aquilo que nós temos que dar. Uma palavra, um conselho, uma oração, um abraço, um ombro amigo, tudo isso você pode oferecer a alguém.